da energia do ar, né, a energia do intelecto, e for um estudioso, você olha e fala, meu Deus, é tão pueril, é tão nivelado por baixo, as teses, as antíteses, e o debate fica numa farsa, né? Numa discussão de que eu vou aqui tentar puxar a audiência para o meu lado, que é o que interessa, no final, ao político. Ele tem que convencer, ele tem que hipnotizar. E quando você... É muito comum você ter um discurso de esquerda, que é um discurso que teoricamente faria um bem para todos, sendo massacrado por uma posição individual, egoísta, porque encontrou reflexo na sociedade naquele momento que está passando por necessidade. Então é o que eu falo, a crise, o elemento terra, a crise energética, leva com que as pessoas caminhem para o fascismo, caminhem para o nazismo, caminhem para os regimes totalitários e as intolerâncias e a falta de amor pelo próximo. Infelizmente, é muito fácil você ser democrático, solidário, amigo, se você tiver, no mínimo, uma boa energia pessoal. Mas se você não teve, as feridas da vida vão te levar a um jogo sujo. E é triste, mas é verdade. Então, quando você vê as oscilações do yin e yang, dessa transição energética no fluxo temporal, não tem certo nem errado. O que você vai ver são pessoas ou que estão ali no ápice da onda ou estão na baixa, e elas vão agir conforme sua história, suas origens, suas experiências, e vão jogar o jogo ali daquela forma. É muito difícil quando você tem um determinado nível de consumo, de necessidades, desejos, né? Numa sociedade que vem de um ápice, a gente tem que entender isso. A gente está num ápice de relação de consumo energético, né? De projeção de prazeres no mundo, com comunicação instantânea, transporte instantâneo, tudo é muito fácil, abundante, e se você colocar isso em perigo, a situação é terrível, né? É completamente, você vai ter reações realmente de cólera, de fúria, de intolerância, e é isso que você está vendo, essa crise hoje, com todos os lados aí perdendo vamos dizer assim, a sua essência, porque não dá para você se manter você está num momento de depressão energética. Não negue isso, porque senão você vai ser massacrado de forma mais rápida, então vai ficar difícil. As pessoas que inclusive não têm capacidade cognitiva para entender o processo, porque entre todos esses elementos, eu acho que o elemento ar é um dos mais complexos e difíceis, mas isso pode ser porque eu gosto muito do estudo e da academia, né? Minha vida inteira eu dedico a isso, porque o cara que está lá na academia, lá malhando, ele também chama de academia e ele também fica ali horas e horas, dias, às vezes, e aquela malhação também, eu considero uma coisa intolerável, mas ele vai porque ele quer chegar lá. Admirável, depois ele fica bonitão para desfilar, para ver se ganha admiração, e por aí vai, e tenta coordenar isso daí com algum tipo de proveito, para ver se consegue algum tipo de fortuna ou fama, sei lá o que vai conseguir. E são pessoas realmente dedicadas. Eu acho que às vezes a beleza ela vem de forma meio que espontânea, né? Essa questão de ser famoso é meio quase que uma herança, né? Genética, cultural. E aí você é bom, se interpreta bem, você fala bem, daqui a pouco você está famoso. Mas a energia terra, a energia
fogo e energia ar. E ela precisa de muita dedicação. A energia mental também o cara acorda e dorme, passa 24 horas por dia pensando em como aumentar o seu fluxo de tempo energético acumulado e consolidado. É o cara que vai, acorda de manhã, já está fazendo comércio, transações, empreendimentos de investimento e fica. E hoje em dia é centrado no mercado de ações, mercado de moedas e finanças. O cara fica o tempo todo lendo gráficos, estudando teorias e a dedicação total para ficar bilionário, trilionário. E ninguém entende, porque o poder da energia, só aquele que se dedica a ela vai conseguir receber os seus louros. Não é quando você gasta um dinheiro, você tem a possibilidade de experimentar um pouco daquela energia, que você vai entender a complexidade que é você ser um grande representante daquela forma de energia. Não é você fazendo uma corrida ou umas flexões que você vai entender o quanto aquele atleta se dedica para chegar ao sucesso e à vitória. Não é você fazendo ali uma política na reunião do condomínio que você vai entender plenamente como é que você estar o tempo todo acordando e fazendo reuniões e confabulando e entendendo o xadrez. Aquilo ali é uma dedicação também exclusiva. Assim como o elemento terra, assim como o elemento ar, cara acorda e lê, e vai, se informa, e vai, e discute com seus pares, e elabora, fica ali 24 horas por dia, aquele rema, se torna obcecado pelo estudo. Entre todos esses, a energia, a água, como ela flui, às vezes elas contêm. Tanto é que tem artistas que com o tempo, e a entropia, perdem aquela beleza, aquele rosto, que eles representavam, e eles entram em crise. Porque é maravilhoso, você nem precisa de dinheiro, basta você ser famoso. Você vai, um músico famoso, ele é adorado, e onde ele vai, ele não vai pagar a conta, ele não precisa de dinheiro, ele não é mortal. Você é uma estrela, você é um fenômeno. Então todo mundo vai querer pagar a sua conta. Você terá as mulheres que quiseram, os homens, você terá os prazeres que quiser, você será convidado para todos os lugares, porque você é a celebridade, você é a coisa importante. A festa que você vai, dependendo da sua fama, você vai transformar ela num evento pela sua própria presença. E no fundo, você é um ser humano normal. Todos são seres humanos normais, numa trajetória qualquer. Mas isso, a emoção que você causa no outro, dentro da energia água, é um negócio fantástico. Então, enfim, o tempo todo, você está negociando essas energias ou dedicando o seu tempo. É por isso que eu falo, o tempo é uma das coisas mais importantes, muito pouco entendidas. Às vezes você faz um debate, uma oposição intelectual em cima das pessoas para tentar esgrimar ou até provocar um discurso retórico superficial de que você vai ver que no futuro essa sua forma vai te abandonar. Mas ninguém está discutindo o futuro, porque isso serve para qualquer coisa, entendeu? Você não vai poder abstrair tanto prazer das suas posses assim também depois que você ficar velho. Você já não vai ter a mesma memória que você tinha depois que você ficar velho no elemento água, elemento ar, e você também não vai ter a mesma beleza. Mas você não está discutindo o futuro. Você tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa quer discutir o passado, o futuro, porque ela tem uma certa inveja, uma certa necessidade de falar: cara, eu admiro essa sua energia, mas você é muito top, é muito over. Então, as pessoas se deslumbram e elas não querem aceitar quando se deparam com um ser tão energizado em outro campo. Aí vem, não, isso aí você precisa entender que isso aí é passageiro. como
Eu falo como se o intelectual também fosse ficando velho, não fosse ter problema de memória. O conhecimento é baseado em memória. Então, ele é passageiro também. E o cara que faz a malhação é a mesma coisa. Ele chega na hora que a musculatura não cria mais desenvolvimento, ele só quer manter. E reza para não engordar, para não sair de forma, porque não dá. Então, todos esses debates, críticas energéticas, às vezes é simplesmente um recalque. É simplesmente uma afronta, porque quem está no auge da fama, quem está no auge do seu momento científico, ou no auge do seu momento atlético, você tem que respeitar. Por exemplo, veja que o Bolt, aquele atleta super hiperveloz, ficou famoso, veio do mesmo pó, e ele corre muito rápido, ele também ficou famoso muito intensamente rápido, mas isso apareceu. Provavelmente ele está treinando, eu não vou ficar aqui acompanhando a carreira dele, mas eu estou falando de forma a nível geral. Ele, em determinado momento, ele ficou impressionantemente famoso. Depois ele vai decaindo, porque a energia dele é a energia do fogo. E se ele não estiver treinando, em breve ele entra no esquecimento, como vários outros atletas aí, livre da conquista passada. Mas aquela história, águas passadas não movem moinhos no presente nem no futuro. Então você é obrigado a